Olá pessoal, essa é uma aula para mostrar um tutorial como fazer um pequeno motorzinho de física dentro da Unity. Então o objetivo aqui é fazer um pequeno motor de física sem utilizar os componentes da Unity para entender como é que funciona a simulação, como é que funciona mesmo uma estrutura de um motor de física. Para isso eu vou começar criando um script para definir algumas constantes. Tudo aqui eu vou colocar um P na frente por causa do physics. Então P constantes. Nesse primeiro script eu vou simplesmente declarar uma variável para definir o que é gravidade. Public static vector3 gravity new vector3 e aqui as características da gravidade como menos 9.81 float no eixo x, no eixo y e pronto. Bom, continuando, eu vou definir o que seria uma forma, porque tudo que é físico tem um corpo e esse corpo tem uma forma, então eu vou definir as características de uma forma qualquer, genérica aqui. Então eu vou chamar de p-shape. Mas o motivo de colocar o P na frente é para não conflitar com alguns scripts da Unity, por exemplo, o sphere, que eu vou definir uma esfera e eu vou colocar um P sphere na frente. Bom, então nesse script eu vou definir o que uma forma tem por padrão. Então ela tem um vetor 3 para definir uma posição. Eu vou colocar um booleano para definir se é estático ou não. E eu vou pegar, quando o objeto inicializar, a posição do motor, né, ali do editor, e trazer para essa variável. Depois vai fazer sentido o fato de estar duplicando isso aqui, né? Por que eu não estou usando a posição direto do motor? Então, isso vai ficar mais claro depois. Então, por enquanto, só isso. Eu vou definir também um método que vai calcular a colisão. Um método abstrato, porque cada objeto que tem uma forma diferente, que tem um shape diferente, vai ter uma colisão especial. No caso do exemplo, eu vou simplesmente fazer uma forma, mas a gente pode expandir isso mais para frente. Então, eu criei um método que chama getCollision e ele passa como parâmetro um shape e ele vai retornar, além de um booleano falando se colidiu ou não, ele vai retornar uma colisão. E essa classe aqui a gente não tem ainda, por isso está dando erro, então eu vou criar essa classe agora. Essa classe vai ser equivalente ao Physics Collision Hit da Unity. Então, colocar ela P Collision. Aliás, Raycast Hit, que é o nome dela na Unity. Essa classe ela não precisa herdar do MonoBehavior e ela só vai ter algumas variáveis. Um vetor 3 para definir a direção do vetor normal, ou seja, normal da colisão. A posição onde ocorreu a colisão. Um booleano hit e um float para definir o quanto um objeto penetrou no outro.
essa classe aqui ela tem que ser abstrata. Pronto. Ótimo. Agora eu vou criar uma classe concreta dessa classe shape. Então, shape não quer dizer nada para a gente, é uma forma, só tem um ponto, mas eu preciso de uma forma de fato para definir o meu objeto. Então, eu vou criar uma forma básica, a mais simples possível, que seja mais fácil de calcular, uma esfera. A classe Sphere já existe na Unity, mas eu vou criar uma pSphere para a gente implementar a nossa própria física. Então, essa classe ela não vai herdar de MonoBehavior, mas vai herdar de pShape. Afinal de contas, shape deriva de MonoBehavior. Então, eu posso usar o start, update e outras coisas aqui. Bom, mas eu preciso implementar o método collision. Então, esse método aqui ele tem que ser implementado na minha classe principal, na minha classe concreta. Então, eu vou definir ele aqui. Só um return false por enquanto. E aqui um override. Por enquanto eu vou retornar null aqui, mas depois eu vou fazer a conta de fato. Bom, vamos começar lá de cima. No método start, eu não vou precisar do método start, colocar public, float. Então, uma esfera ela é definida por uma posição que já está definido no shape e é automaticamente inserido aqui, baseado na posição do objeto no motor. E ele tem um raio. Então, defini um raio aqui. Bom, agora que vem a parte mais chatinha da coisa. A gente precisa calcular a colisão de um objeto com outro. Então, eu vou calcular a colisão de uma esfera contra outra esfera. Então, eu preciso pegar um pShape. Aliás, esfera. Que eu vou pegar o outro objeto, o que é do tipo shape, e ver e transformar, né, fazer um cast aqui, transformando esse outro em uma esfera, se for possível. Sphere. Pronto. Então, como shape, sphere deriva de shape, então eu consigo converter, né, esse cara, que é um shape, de novo em esfera, uma vez que eu tenho certeza que toda esfera é do tipo shape. Bom, feito isso, eu vou criar aqui uma colisão, que chamar aqui, em vez de collision, vou chamar só de hit. Então, o hit vai ser um new p collision. Lembrando que ele tem já algumas variáveis lá dentro. Eu vou pegar aqui um vector 3 para calcular a direção que acontece o movimento de um objeto e outro. Então, como o shape tem um position, então eu consigo pegar esse position menos o shape, aliás, o sphere.position. Então, repara que esse sphere aqui, ó, é uma esfera que veio do outro, né? Então, eu estou calculando a distância entre essa esfera e essa esfera, que é o outro objeto. Então, isso vai me dar um vetor entre uma esfera e outra. E eu faço que se shape
Eu podia até colocar isso aqui. Só para garantir que se por algum motivo order for igual a null, eu já retorno false. Para não fazer nenhuma conta desnecessária. Então tá. Então agora eu vou fazer aqui hit.penetration, enquanto uma esfera entrou na outra, vai ser o raio mais o raio da outra. Então somo os dois raios e subtraio a distância ponto magnitude. Então isso aqui vai me dar a distância entre as duas esferas, né? Esse D aqui é um vetor, e aí isso aqui vai ser a distância, né, entre as duas esferas. Então, se a distância entre as duas menos os dois raios sobrar alguma coisa, né, então aí quer dizer que tem alguma sobreposição entre as duas esferas. Então, vou colocar hit.penetration for menor do que 0, então eu retorno false, não houve colisão. Caso contrário, hit.penetration, vou colocar aqui mais 0.01, só para já ter uma bordazinha, criar uma pequena distância de espaço entre uma coisa e outra para uma não sobrepor de fato a outra. Hit.normal. A normal é o vetor D normalizado. E hit.position vai ser o shape, ou a esfera ponto posição, mais o vetor normal vezes o raio da esfera. E agora, então, já que houve colisão, né? Então, se for nulo, não há colisão, retorna false. Se a distância for menor, se a penetração for menor, então não houve, né, um não está sobrepondo o outro, então também não houve colisão. Caso contrário, então agora ele retorna true. Pronto. Então, o pior já passou. Essa parte de geometria que faz a colisão entre duas esferas. Mais detalhes, veja como calcular a distância entre duas esferas, que é basicamente isso aqui. Bom, seguindo, então agora eu já tenho o meu shape, já tenho definição do que é a minha esfera, eu tenho uma colisão, eu vou criar agora o meu primeiro rigid body. Vou chamar de p-body. O rigid body, como o próprio rigid body da Unity, ele precisa de um float para a gente definir a massa. Ele precisa de um vetor para a gente definir a velocidade linear do objeto. Vou definir também a força. E ele precisa ter uma forma. Então, vou colocar um p-shape. O cálculo da física ele é feito em duas etapas. Vou descrever todas as duas aqui e depois eu separo em partes. Então, a gente tem que posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a regra básica aqui para a movimentação de todos os objetos. Então, vou descrever, né, vou escrever isso aqui. Então, eu preciso do meu shape.position é igual a shape.position mais velocidade
vezes o tempo. Vou fazer uma coisa, eu não vou usar nem o update da Unity. Eu vou criar o meu próprio update aqui. Vou colocar um p-update. E no meu p-update eu vou ter um float que vai ser esse t de tempo. Então, para ficar bem feito à mão mesmo, sem usar muita coisa da Unity. Bom, com isso aqui eu já consigo fazer meu objeto se mover, mas eu preciso do meu controlador geral de física. Então eu vou colocar aqui um p-controller. Esse cara vai ser responsável pelo motor de física. Ele que vai fazer todo o trabalho duro que um motor de física faz. Então, para isso, ele precisa ter conhecimento de todos os objetos que são do tipo rigid-body que estiverem na cena. Para isso, eu vou criar aqui um serialized para aparecer no inspetor, uma lista de p-body. Então, ele vai me dar uma lista de rigid-bodies. No start, eu vou popular essa lista adicionando todos os objetos que ele encontrar, find objects by type p-body. Eu preciso passar um parâmetro aqui, que é a ordenação, eu não quero que ordene esses objetos. Então, ok, isso aqui, esse comando, ele vai procurar todos os objetos que estão na cena, do tipo rigid p-body, e adicionar a essa lista aqui. Bom, então agora sim eu posso atualizar esses objetos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no meu fixed update, eu vou passar para cada for each p-body buddy 1 que está dentro da lista de buddies. E esse buddy eu vou chamar o método p-update. Opa, deixa eu ver aqui se o método ficou público. Não ficou. Public. Então eu vou chamar o método p-update e passar aqui sim o time.fixedDeltaTime. Então, olha só o que está acontecendo, né? Então eu tenho uma lista de objetos do tipo p-body. O meu motor centralizador de física, ele pega todos esses objetos. Para cada objeto, ele chama o método update dele. Quando ele chama o método update dele, ele passa aqui o DeltaTime, né, o fixedDeltaTime, porque ele é chamado, né, um espaço fixo de tempo. E aí ele passa esse método aqui. Ele atualiza, ele pega a velocidade, multiplica por esse DeltaTime, adiciona a posição e faz ele andar. Só que aqui eu ainda não estou atualizando a posição dele na cena. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método chamado refresh, que vai pegar o transform.position, que é o da cena, e fazer ele receber o shape.position. Então, agora sim ele atualizou o objeto. Então, depois do update, ele dá um refresh, atualizando a cena. Já dá para testar um pouquinho isso aqui. Eu preciso de um objeto vazio, que vai ser o meu controller. Então, aqui eu tenho uma lista de buddies. Eu vou criar aqui uma esfera. Nessa esfera eu não vou usar o physic, né, o sphere da Unity, nem o rigid-body. Eu vou colocar aqui o meu componente p-body. Meu componente p-body tem uma massa. Vou colocar massa 1 aqui, não estou usando ela ainda, mas nenhum desses vetores, só o de velocidade. Vou colocar um 3 aqui de velocidade. E ele precisa de um shape. O shape que vai definir o colisor dele. Então, vou pegar aqui um shape. Shape não, né? O shape ele é abstrato. Vou pegar uma esfera. A esfera é do tipo shape, então eu posso jogar ela para cá.
e ela tem uma posição, a posição aqui vai ser automática, ela nem precisava estar pública, né? Se ele é estático, também não vou colocar aqui estático, e vou colocar o raio, 0.5, que é o raio padrão aqui da Unity. Então, dando play, o que vai acontecer? O meu controlador, ele vai pegar todos os objetos do tipo pBuddy, pegou, né? E ele vai somar a velocidade. Então, o objeto aqui desapareceu, né? Deixa eu colocar ele na posição correta aqui em X. Então, ele começa a andar com velocidade de 3 metros por segundo para aquela direção. Então, se eu colocar aqui menos 2, ele vai andar na direção menos 2 metros por segundo. Ótimo, já tem alguma coisa. Bom, segunda coisa que eu preciso fazer. Então, eu já tenho aqui a minha posição inicial, velocidade vezes o tempo. Mas essa velocidade é uma velocidade inicial. Eu poderia calcular essa velocidade manualmente. Então, eu poderia falar que velocity é igual a velocity mais a aceleração vezes o tempo. Então, que é uma outra equação da física, né? Então, aqui, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que eu não tenho aceleração. Então, vou colocar um vector 3 aqui, porque ele é um vetor. A aceleração é igual a massa, a força dividido pela massa. Bom, então isso aqui... Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Na verdade, é a soma de todas as forças. E uma das forças é a força da gravidade. Então, eu posso somar aqui a gravidade na equação. Então, posso vir aqui e somar o constant ponto... P constants, né? P constants ponto gravity. Então, agora eu incluí a gravidade na equação. Bom, deixa eu ver o que vai acontecer agora. Para ficar mais interessante, eu vou adicionar um componente aqui chamado trail, que ele gera um certo rastro do caminho que o objeto está fazendo. Bom, não vou dar essa velocidade, não, posso dar uma velocidade de 2 aqui, vou colocar uma velocidade de, sei lá, 15 para cima, e repara que ele vai ter já uma velocidade para baixo, né, uma aceleração para baixo, que é a força da gravidade. Apesar de eu não dar nenhuma força aqui, ele já vai ter uma força, que é a da gravidade, que foi definido lá em constantes. Então, dando play, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ir para a direita e vai ir para cima com um certo impulso. Só que ele cai e aí ele faz aquele movimento parabólico, né, que a gravidade vai gerar. Então, legal, olha, a gravidade já está funcionando. Vou fazer de novo aqui para ficar fácil de ver. Vou colocar um pouquinho mais aqui, deixa eu pôr uns 8. Então, ele vai para frente, bem para frente, e para cima a princípio e começa a cair. Legal, então já está funcionando nossa física. Aqui, nessa parte de física, a gente pode dividir essas equações, em 2 blocos. E eu já vou fazer isso. Vou colocar que esse primeiro bloco aqui, ele chama cinemática. A cinemática é responsável por mudar a posição do objeto, independente de força ou aceleração. Então, esse bloco ficaria aqui. O outro bloco, ele é responsável pela dinâmica, que é onde há a ação da força. Então, vou colocar esse bloco aqui. Para mover o bloco, estou usando o Alt setinha. Estou tirando esses espaços aqui para ficar mais fácil da gente visualizar.
Então, eu preciso da variável t em todos eles, então vou dar um float t para eu passar isso como parâmetro. Aqui embaixo também eu preciso da variável t, float t. Então, meu update vai chamar primeiro a dinâmica, t, depois a cinemática, t, e depois fazer o refresh. Então, posso tirar esse refresh daqui. Ótimo. Nada de novo no código. Ele deve funcionar exatamente como estava funcionando antes. Muito bem, funcionando. Só que não há colisão. A gente não implementou nada de colisão aqui ainda. Então é a parte mais cara e chata de fazer a física funcionar. Então vamos começar por aí. Para isso, eu preciso definir o que é como que a colisão vai se comportar. E quem vai tratar disso é o meu controlador de objetos. Então, agora a gente tem que pensar que eu tenho que pegar um objeto e fazer ele colidir com todos os outros. Para isso, então, eu vou fazer mais uma coisinha aqui que é interessante. Fazer que se o b1.shape estiver marcado como estático, ele simplesmente continua. Esse comando continue dentro de um for, dentro de um loop, faz ele pular a próxima linha, né, as próximas linhas, e continuar o loop. Então vamos supor que eu tenho 3 objetos e um deles está configurado, né, o segundo deles está configurado como estático. Ele vai pegar o primeiro é estático? Não, aí ele executa essa linha. O segundo é estático? Aí ele não executa essa linha e continua. Então ele vai direto para o terceiro. E aí passa para o terceiro e ele é estático? Não, não é estático. Então ele executa essa linha. Então continuar ignora tudo daqui para baixo e segue seu loop. Passa para o próximo espaço. Bom, vamos fazer isso para ver se funciona. E aí é um detalhe interessante porque a gente consegue perceber por que marcar um objeto estático na Unity é uma forma de otimização. Então, olha, todos os objetos aqui, eles são dinâmicos. Então, todos eles vão passar pelo loop de física e todos eles vão pular e cair. Ok. Se eu pegar esse segundo objeto e marcar que ele é estático, marquei aqui estático, a Unity, o estático é aqui, né? Não estou querendo usar as coisas da Unity. Então, quer dizer que esse objeto aqui ele não vai entrar no meu loop de física. Então, quer dizer, um objeto a menos cálculo para ser feito. Opa! Eu marquei que ele é estático. Por que ele entrou na lista? Se ele é estático... Aí eu não vou chamar esse update, então não vou atualizar ele. Eu não salvei, né? Então, deixa eu dar um Ctrl S aqui. Agora sim. Então agora só o objeto do meio é estático, dando play. Então todo mundo se move, menos ele. Então, otimização, ignorando objetos estáticos. Então, eu não preciso chamar o update deles aqui nesse caso, né? O update de física. Bom, agora eu quero checar a colisão de um objeto contra todos os outros objetos. Então, isso é um pouco caro, porque eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer outro for each, passando de novo por todos os rigidbares, um B2 aqui, por exemplo, que está também na lista de buddies, e ver se o B1 colide com o B2. Então, eu tenho que fazer B1
ponto if b1.getCollision. Deixa eu ver se o método está público. Collision do shape, public getCollision. Ponto shape, né? Ponto shape, ponto getCollision. Parâmetros do collision. Então eu defini que eu preciso passar um outro shape. Então o B1 colide com o B2. Ponto shape. E ele vai retornar um out p collision hit. Bom, isso vai ser a colisão. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu posso estar calculando a colisão do B1 contra o próprio B1, já que eu vou passar por todos da lista aqui e eu vou passar por todos da lista. Então, eu peguei o primeiro objeto da lista, aqui eu vou pegar de novo o primeiro objeto da lista. Então, eu tenho que verificar aqui se o B1 ponto equals B2, se eles são iguais, eu continuo o loop pulando esse deles, né, de quando eles são iguais. Então, ele só vai rodar isso aqui se eles forem diferentes. Bom, e ele vai checar a colisão e vai me retornar se tem colisão ou não. Então, olha que interessante. Então, eu posso colocar aqui um debug.log e colide para saber se houve colisão ou não. Vamos lá. Chegar esse um pouquinho para cá, para ver se ele vai colidir. Tenho aqui meu console. Então, ele vai passar por aqui. Então, vamos lá. Acho que meio aqui, né? Se eu vou dar sorte de ter acertado. Quase. Ok, ele chamou o método de colisão. Então quer dizer que ele colidiu ali com o objeto. Perfeito. Então a gente pode seguir. O que eu vou fazer agora é criar um método para ele reagir à colisão. Ele corrigir a posição dele para um objeto não passar dentro do outro. Então, vou criar um método aqui chamado constraints, onde ele vai receber um pbuddy b1, um pbuddy b2 e o pcollision hit, onde houve a colisão, para eu poder resolver o problema. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer que o b1.shape.position vai andar na direção da colisão normal o tanto que um objeto entrou dentro do outro. Então, isso vai fazer que o objeto 1 se mova na direção contrária à colisão. Então, se ele colidiu, né, esse objeto estava vindo para cá, então o outro estava parado aqui, então a normal vai apontar, né, se o objeto vinha para a direita, a normal vai apontar para a esquerda. Então vai fazer esse objeto andar para a esquerda o tanto que o penetration, né, aquela variável que fala que um colidiu contra o outro, né, entrou dentro do outro, faz ele mover então para trás. Então, além dele mandar essa mensagem que colidiu, ele vai rodar o constraints de B1, B2 e hit. Está muito simplificado aquilo ali, mas só para ver que deve funcionar.
Então ele tenta corrigir a posição e não a velocidade do objeto e nada mais do que isso. Olha, então agora ele colidiu, ele corrigiu a posição e o objeto não entrou dentro do outro, né? Deixa eu fazer aqui uma movimentação um pouquinho diferente. E eu vou fazer um recurso aqui que eu acho legal de ter, que é o seguinte. A gente tem a massa, eu vou colocar aqui uma Gravity Scale. E eu vou pegar a gravidade e multiplicar por Gravity Scale. Se eu quiser desligar a gravidade, eu coloco 0 aqui. Em vez de colocar, como na Unity, um booleano, que só liga e desliga a gravidade, eu posso controlar quanto de gravidade. Se eu quiser aumentar a gravidade, eu aumento aqui para 2. Né? Se eu quiser diminuir a gravidade, eu coloco meio e assim por diante. Se eu quiser inverter a gravidade, eu posso colocar, né, -1, e aí eu inverto a gravidade. Então, é bem mais útil fazer desse jeito com um float do que com um booleano. Então, agora eu posso desligar a gravidade desse objeto. Cadê aqui Gravity Scale? Coloco 0. E eu vou fazer ele andar só para a direita. Deixa eu tirar esse objeto daqui. O erro que ele está dando aqui é do Mesh Render, nesse render do Trail. Então, não vou me importar muito com ele, não. Vou tirar esse componente daqui. Nesse aqui eu vou deixar, porque eu quero que ele desenhe. Então, aqui ele vai andar para a direita. Ele vai vir nesse objeto aqui, que é estático, ele não anda. Então, vou tirar isso daqui. E ele está marcado como estático. E vamos ver o que vai acontecer agora. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior. E vamos dar play. Então, agora ele não entra lá. Ele está tentando resolver o problema, né, de movimentar e está andando. Aqui ele bateu de cara no objeto. Deixa eu andar um pouquinho com ele para cá. Aí a normal vai ficar um pouquinho inclinada. Então ele deve movimentar um pouquinho para cima aqui. E aí ele consegue fugir do objeto. Então, como ele bateu de cara, ele não conseguia andar para trás, mas agora ele consegue contornar o objeto. Interessante disso que se eu fizer aqui uma coisa já bem sofisticada, deixa eu colocar alguns objetos aqui no meio do caminho. Ele vai tentar dar a volta desses objetos. Legal. Só que ele não está mudando a velocidade, não é isso que acontece na física. A gente precisa reagir de outra forma. Bom, e outra coisa é que só o objeto 1 está reagindo. Eu poderia reagir com os dois. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o objeto B2 foi estático, shape dele foi estático, quer dizer que ele não se move. Então, ele age desse jeito mesmo. Tá? Só o B1 se move. Caso contrário, eu vou dividir a movimentação dos dois. Então, um mexe um pouquinho e o outro mexe um pouquinho também. Então, o P position mais a posição dele, o hit ponto normal vezes o hit ponto o quanto ele tem que andar. Vou colocar aqui vezes 0,5, que ele vai andar metade para um lado. E o B2 vai andar metade para o outro lado. Então, cada um vai andar um pouquinho para um lado e para o outro, quando um colidir com o outro. Isso se ele não for estático. Então, deixa eu tirar o estático desses objetos. Ele não tem velocidade, não tem gravidade, né? O Gravity Scale dele está zerado aqui, então tudo bem, ele não vai se mover, mas agora ele vai ser empurrado pelo objeto. Legal, ele deu um empurrãozinho e seguiu a vida.
Só que não é assim também que acontece na física, porque o quanto um empurra o outro depende da massa. Então, se esse objeto aqui ele for um objeto com a massa maior, por exemplo, um 5, e esse aqui for um objeto de massa, sei lá, 0,5, esse objeto deveria se mexer menos e esse objeto se mover mais, ser mais empurrado, porque ele é menor. O que não vai acontecer aqui porque a gente não colocou a massa na equação. Eles se moveram da mesma forma. Deixa eu colocar um pouquinho mais lento aqui, que está meio rápido, para a gente conseguir enxergar. Deixa eu colocar essa massa um pouquinho maior também. Empurrou um pouquinho, empurrou um pouquinho, empurrou um pouquinho. Bom, para isso ficar mais realista, eu preciso fazer o seguinte, calcular a massa total de B1 ponto massa mais B2 ponto massa e fazer inversão aqui. O B1 vai receber o tanto de força, né, ele vai dividir a quantidade de força que ele recebe pela massa do B2 dividido por essa massa total. E o B1 e o B2 vai receber da massa do B1 dividido pela massa total. Então, se o B1 ele tem mais massa e o B2 menos, então isso aqui vai dividir por um número pequeno, ou seja, ele vai ter uma força, um deslocamento maior, né? E esse aqui vai ter um deslocamento menor. Né? Então, que esse é pesado, então ele vai tirar mais do deslocamento, vai ter um deslocamento maior aqui, na verdade, né? Porque isso aqui fica grande, então isso vai dar um número grande, então esse desloca mais, e esse aqui é um número pequeno, vai deslocar menos esse aqui. Deixa eu salvar e vejamos o resultado. Empurrou pouco, empurrou muito. Repara que, né, na primeira bolinha aqui, deixa eu colocar ela assim, ele vai ter que empurrar muito mais, vai ser muito mais empurrado aqui e vai empurrar muito mais essa aqui. Ó, foi muito empurrado e foi pouco, empurrou muito mais essa bolinha. Né? Deixa eu aumentar mais a massa desse aqui, deixa eu colocar 15. Então essa bolinha aqui ela quase não vai se mexer. E essa aqui se moveu muito. Bom, só que também não é assim que acontece na física, porque quando uma bolinha bate na outra, ela transfere a velocidade. E essa bolinha está andando sem perder nada de velocidade. Então, eu vou criar mais uma equação aqui, que é resolver a colisão. Então, resolver no sentido de distribuir a energia, né, a quantidade de energia que todo objeto tem. Então, resolve collision, eu vou passar o P-body B1, o P-body B2 e a colisão, P-collision, hit. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, vou até copiar e colar, só que agora, em vez de ser com a posição, eu vou fazer com a velocidade. Então, a velocidade é um parâmetro do body. Então, velocity recebe aqui ele vai receber na direção da normal, em vez de ser aqui a distância, né, que isso aqui é distância, ele vai receber B1.velocity.magnitude. Por que magnitude? Porque isso aqui é um número e esse aqui é um vetor. Então, eu quero só pegar esse vetor e acertar ele com o tamanho do outro. E aqui fazer a mesma coisa. Esse cara aqui é velocidade. Então, a velocidade vai receber nessa direção.
a velocidade que ele tinha na verdade, na velocidade que ele tinha. Para ficar a conservação de energia, eu tenho que calcular a velocidade total, que vai ser a soma de B1 ponto velocidade mais B2 ponto velocity ponto magnitude, que aí eu quero só o número, né, dessas duas velocidades. Bom, agora sim, vou fazer algo parecido com o que tinha antes. Então, é a normal ponto vezes velocidade total vezes isso aqui, essa inversão de que o menor recebe mais e o maior recebe menos, para acontecer, de fato, a transferência de energia de um para o outro. Bom, então vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, eu não coloquei a equação aqui. Então, corrigi a posição dos objetos e agora resolve collision, B1, B2 e hit. Legal. Dando play. Deixa eu ver por que ele não andou. Ele está estático? Não. A massa dele está muito grande? Pode ser. Não, deve ser algum erro no código. Ah, position. Aqui é velocity. Ponto velocity. A velocidade dele que tem que mudar, não a posição. Então agora já vai parecer um jogo de sinuca. Legal, então agora os objetos já estão transferindo energia. Deixa eu colocar um 9 aqui, dar uma pancada nesse objeto. Então já ficou um pouquinho mais parecido com o que acontece mesmo. Posso tirar o trail aqui, não ficar dando esse erro. Legal. Voltando aqui naquela mensagem que a gente colocou quando o objeto colide, né, que está acontecendo no motor de física e não no objeto, essa mensagem aqui colide, ela deveria estar no meu rigid-body. Então, o rigid-body, ele não tem um método aqui que fala, colidiu. Eu podia ter criado aqui um public void on collision enter, por exemplo, e passar como parâmetro, né? Vamos colocar aqui um on p collision enter, para ficar diferente do da Unity, né? E aí eu passo aqui o p buddy other, que é o cara que colidiu com ele, né? Então, legal. Eu poderia colocar aqui um debug.log collide
com mais other.gameObject.name. Aí eu vou saber com quem que ele colidiu. Bom, mas como é que essa mágica acontece? Como que esse método onCollisionEnter é chamado quando acontece a colisão? Acontece aqui, ó. Então, quando houve colisão, ele entra aqui. Então, eu vou falar, o B1 chama o onPCollisionEnter e fala que você colidiu com o B2. O B2 chama o método onCollisionEnter e fala que você colidiu com o B1. Então, agora, quando eu mandar rodar, salvei. Ele vai mandar no método ali onCollisionEnter, onPCollisionEnter, né? onPhysicCollisionEnter, a mensagem que colidiu. Então aqui eu tenho que a 2 colidiu com a esfera, né? A 3, a esfera colidiu com a 3, que colidiu com a esfera, e a 4 colidiu com a 3. Então eu sei quem colidiu com quem aqui, no final das contas. Outra coisa legal do motor de física é o material. O material de física ele serve para o objeto ricochetear, por exemplo, né? Ele ficar quicando e outras coisas. Bom, para fazer isso, eu vou criar mais uma classezinha. E dessa vez eu vou usar o Scriptable Object. Eu vou chamar de PMaterial, que é um material de física. Para ele virar um Scriptable Object, eu tenho que dar um Create Menu Asset, File Name. Vou chamar de material, porque é um material de física. Menu Name, eu vou chamar de MyPhysics/MyMaterial. Aqui não é MonoBehavior, é Scriptable Object. E aqui não tem os métodos do MonoBehavior, mas somente propriedades. Public, vou colocar aqui um enum para definir qual tipo de configuração que eu quero. Por exemplo, se eu quero que ele use o valor máximo, se ele usa o valor mínimo, se ele usa média ou se ele usa a multiplicação deles. Então, eu posso definir public type como tipo, type, e, na verdade, o material, para mim, é só um número, é só um float, que eu vou chamar aqui de bouncing, que tem a ver aí com como ele ricocheteia, né? Como ele recebe de volta a energia que ele ia transferir para o outro objeto. Igual uma bola de borracha que ao bater em outro objeto, ele, né, recebe uma restituição de energia baseado nisso. Então, para eu restituir a energia aqui, eu faço o seguinte, eu vou multiplicar isso por 1 mais o bouncing dele. E esse bouncing, deixa eu pegar o bouncing, float bouncing, vai ser, vou pegar o bouncing só de um deles, pegar só do B1. Eu não criei o material. Deixa eu falar aqui que o meu rigidbody tem uma propriedade chamada material. Na Unity, na verdade, não é no rigidbody que fica. Esse material fica no shape. Então, vou colocar aqui no shape para fazer, né, da mesma forma que a Unity faz. Então, PMaterial, material. Então, agora lá na colisão, eu vou falar que b1.shape.material.bouncing. Eu vou receber o quanto de restituição tem esse bounce. Então, vou colocar aqui bouncing. Legal? Eu vou colocar nesse aqui também a mesma coisa.
O bouncing vai ser um valor entre 0 e 1, sendo 0 sem restituição de energia, 1 restitui tudo. Então, para eu criar um material agora, eu venho aqui em Create, ele vai criar um menuzinho chamado My Physics, My Material, como eu defini lá no Scriptable Object. Vou chamar aqui de material. Eu vou falar aqui que ele tem 1 de bouncing. Vou fazer aqui agora uma estrutura um pouquinho diferente. Deixa eu tirar esse objeto daqui. Vou falar que esse aqui é estático. Vou pegar esse material e atribuir aqui. E vou falar que esse material tem 1. Né? Então, esse objeto aqui, vamos colocar que ele tem gravidade. Então, gravity k é igual a 1. Então, ele ligou a gravidade aqui. Esse não tem gravidade, não tem movimento nenhum e ele é estático. Então, quer dizer que esse vai cair em cima desse. Só que ao cair, em vez dele só deslizar, ele deve quicar. Ai, só que ele caiu para o lado. Deixa eu tirar essa velocidade inicial aqui dele, que agora ele vai cair só para baixo. Aí ele já quicou um pouquinho, né? Deixa eu colocar um bouncing maior aqui. Deixa eu colocar um 2. Aí ele vai receber muito mais de volta. Aqui eu não limitei, então posso colocar o valor que eu quiser. Na Unity esse é um valor entre 0 e 1. Sendo 1 ele restitui toda a energia e 0 ele não restitui nada. Ah, ele não está restituindo, gente. Aqui eu não coloquei o bouncing aqui, porque ele... posso pegar direto o valor dele, que bobagem. Pegar aqui, jogar isso aqui para baixo de novo. Que já que eu estou falando só da dele, né? Só do bouncing dele, uma vez que ele é... ele não está distribuindo com outro objeto. Então ele vai pegar só o bouncing dele, porque o outro é estático. Bom, agora ele vai pular muito longe. Espera aí, tem que mudar isso aqui. Então, 1. Eu coloquei no lugar errado. O bouncing não é na posição. O bouncing é na velocidade. Aqui. Agora sim. Agora tá certo.
Então agora o objeto consegue quicar. Então, se eu colocar outros objetos aqui, eu vou ter um efeitozinho interessante. Como ele está restituindo mais energia do que ele tem aqui, né, eu poderia colocar um pouquinho menos, 0,2. Então, e aí, reparem que o objeto ele continua flicando. Então, na Unity a gente costuma fazer o seguinte, olha, se a velocidade for muito pequena, então a gente ignora e faz ele dormir, faz ele parar de ficar calculando, senão ele vai ficar calculando ali eternamente, né? Então, essa é uma questão de otimização. Só para terminar, eu coloquei aqui só para ficar interessante, né? Eu coloquei isso aqui para definir como que ele reage à colisão. Eu posso criar um método para poder dar um retorno disso, que eu quero retornar, na verdade, o bouncing. E eu vou passar o material. Só que o material, ele depende do material dos dois objetos. Então pode ser que um objeto ele tem, né, ele tem um bouncing maior e o outro menor. Então, e aí? Como é que eu vou fazer quando dois objetos colidem e têm valores diferentes? Então é essa a escolha que eu estou fazendo quando eu coloco aquela opção. Então eu posso ter, por exemplo, que switch M1 for do tipo, e aí eu vou falar aqui tipos que a gente tem. Caso o pMaterial seja o tipo .max, então eu vou usar o retorno do max. Então, como é que eu retorno isso? Vou dar um return de m1.bounce maior que m2.bounce, eu retorno m1.bounce. Estou usando o operador ternário aqui. Caso contrário, retorno m2.bounce. Break. Segundo caso. Caso eu queira que o material me retorne o tipo que seja mínimo. Mesma coisa. Porém, se ele for menor, eu retorno 1. Caso contrário, eu retorno 2. Caso pMaterial.type seja a média. Média, return, m1.bounce mais m2.bounce dividido por 2, que é a média. Dividido por 2 é a mesma coisa de fazer vezes meio também, né? Então, colocar vezes 0,5. Eu prefiro multiplicar do que dividir. E por fim, pMaterial.type.multiply, multiplicação deles. Então, retorna m1.bouncing vezes m2.bouncing. Caso contrário, tem que ter um default aqui, retorna 1. Legal. Então, já tenho todos os casos possíveis aqui. Então, agora, em vez de fazer assim, eu vou dar um get bouncing b1.shape.material
b2.shape.material. Então agora, para a gente testar isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar outro material, copiei e colei esse. Um deles vai ter um 0.1, esse vai ter 1. E agora é o material do 1 que me interessa. Vou pegar todos esses aqui, colocar o material 2 nele. E a bolinha que se move, né, aqui é dinâmica, tem esse material de cá. E eu configuro ela para usar o máximo. Então, se esse é 1 e o outro é 0.1, ele vai usar o máximo, porque aqui está definindo o máximo. Então, ele vai cair e quicar muito. Se eu colocar o mínimo, ele vai cair e usar o 0.1, que é o mínimo. Opa, não usou. Por quê? Ah, porque eu não fiz o get bouncing aqui em cima. Né? Como todos são estáticos, ele não está indo no if de baixo, né? Ele foi só no if de cima. Então agora sim. Então agora ele vai usar o mínimo. Se eu colocar a média, ele vai pegar um 0.5, né? No caso, quase. Que é metade ali. Então, quicou um pouquinho menos. Ou a multiplicação dos dois. Como esse está muito pequenininho, deixa eu colocar um 0.5 aqui. Ficar um pouco mais, então vai ficar 0.5, né, vezes 1, então 0.5. Nesse segundo aqui não interessa, porque ele está usando o do primeiro. Então, aí. Então, se pegar esse cara e colocar 5 nele, então ele vai multiplicar 1 por 5, então ele deve pular mais alto. Pulou muito mais alto, né? Porque ele está pegando, ó, a multiplicação de 1 por 5 para poder definir ali. Bom, então com isso a gente conseguiu fazer, né, a base de um motor de física que é linear, né, no caso só velocidade linear, a gente não está trabalhando com rotação aqui, mas deu para pegar um pouquinho de tudo. Então aqui a gente criou uma constante para a gravidade, a gente criou um shape, viu como é que funciona a posição, atualização e estático. Ah, eu não falei por que eu usei duas posições e não usei essa posição aqui. É porque eu calculo aqui a correção da posição dele, né? Aqui, né? Aqui eu corrijo a posição do shape para só depois, aqui, só depois que eu corrigir a posição, eu dou refresh e atualizo na tela. Então aqui eu volto a posição para a posição que mexe no motor, né? Então tá, então eu falei aqui da posição, do estático, do material, então do getCollision, método para criar colisão. Quando eu defini o que é uma forma, no caso uma esfera, eu tenho getCollision. Então quando tem um cubo, né, um box, tem uma cápsula, então eu vou ter que reescrever esse método para cada uma forma e aí fazer o cálculo de box contra esfera, box contra cápsula e assim por diante. Então vai ficando cada vez mais complicado. A colisão é sempre só isso mesmo, é só a estrutura de dados que dá informação se colide ou não. Essa variável que acabei nem usando ela, então nem precisava. Aqui o pBuddy eu fiz a parte do cinemático e do dinâmico. Ah, tem mais um negocinho que é legal. Se eu posso colocar aqui um booleano, falar que is kinematic, que é o que tem na Unity, e eu faço o seguinte, if não is kinematic, ele roda esse código aqui.
que acontece nesse caso? Ele tem gravidade, mas eu vou falar que ele é cinemático. Então, quando eu dou play, ele não vai trabalhar com forças. Então, ó, ele não cai de forma alguma. Mas eu posso mexer, se eu aumentar a força, também não vai acontecer nada. Mas se eu aumentar a velocidade, aí velocidade ele tem. Então ele consegue ser animado, ele consegue fazer algum movimento animado, ele muda a posição, mas ele não reage à física. Tá? Então o caso é esse. Tá? Ele é diferente porque ele não vai ter a reação de física nesse caso. Né? Vamos ver se a colisão vai funcionar. Aqui. Ó, funciona. Ele adicionou, né, uma velocidade para ele aqui quando ele colidiu, mas ele não tem forças nesse caso. Tá? Então, isso é cinemático. No caso, o character controller é cinemático, né? Por isso que a gente tem que programar a gravidade e tal. Então, porque ele pula essas etapas aqui. Aí eu falei do método onCollisionEnter, né? Falei da base do motor de física, deixa eu passar todo o código aqui. A Unity inseriu essa linha que não precisa. Então ele criou uma lista, ele passou por todos os objetos, chamando os métodos de correção de posição, correção de velocidade e a colisão, né? O método que invoca lá o callback de colisão, falando, eu colidi. Né? Aqui os dois métodos são bem parecidos, né? Só que um corrige a posição e o outro corrige a velocidade. E aqui é só para checar o tipo de material que está sendo usado. Aqui eu não preciso do break porque eu já estou dando return, né? Bobagem ter colocado o break ali. Então, muito bem. E aí, o material de física que a gente usou, né? Um Scriptable Object para definir como ele se comporta e qual que é o valor dele. Espero que tenham gostado, que seja útil. Um grande abraço para todos. Valeu!